Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mundo Escola. Vamos entrando na live, que hoje nós vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho, vamos explorar um pouquinho a empregabilidade no mundo dos jovens, no mundo dos jovens adultos e dos adolescentes. Para a gente conversar um pouquinho sobre este tema, vou convidar a vocês Juliana Alencar, nossa psicóloga. Vou colocá-la aqui no vídeo só um minuto. Ju, você está por aí? Olá! Boa noite! Oi. Tudo bem? Tudo. Pessoal, vou apresentar um pouquinho a Juliana. A Juliana é psicóloga. Ela trabalha há 4 anos no Colégio Anchieta. Trabalhou durante muitos anos na área de RH. Ela tem especialização em gestão estratégica, psicologia organizacional. Também em Libras, né, Ju? Então vamos falar em sinais aí. Vou te convidar a falar em sinais. Ó, quem sabe de uma próxima vez, né? A gente prepara e fica aí. Acessibilidade. O próximo tema. Gostei. Ju, para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria que você começasse contando um pouco como é o trabalho que você faz no Colégio Anchieta, no Colégio Anhembi Morumbi e no Smart Learning. E para quem não sabe, essas 3 unidades escolares, elas são parte do projeto fundador do Mundo Escola. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ju, a palavra é sua. Obrigada, Meire. Bom, pessoal, como a Meire me apresentou, prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou psicóloga de formação. Trabalho há 4 anos na rede do Invest, né, que engloba todo escolas, o Colégio, o Embi Morumbi e o Smart. Lá eu trabalho dentro da cidade, que é um setor do colégio que busca aproximar o aluno do mundo acadêmico e do mundo profissional através de ações. E aí, dentro dessas ações, está envolvido ajudar o aluno a se inserir no mercado de trabalho, divulgação de vagas, preparação para entrevista, preparação para o acadêmico. Também tem parte de mentoria profissional, palestra, parceria com faculdades, enfim, é um trabalho bem completo, bem complexo. E, inclusive, depois de 4 anos, ontem a gente recebeu uma premiação, né? Foi um dia bem importante para mim, para o colégio também. A gente ontem participou da premiação do Pontos para o Trabalho, que foi um prêmio que foi dado pelo CIEE, que é o prêmio de escolas que são parceiras que ajudam a ingressar os alunos no mercado de trabalho. Então, ontem foi um dia bem importante, assim, que a gente viu um pouco do resultado do trabalho. Então, estou bem feliz. Ju, parabéns pela premiação, parabéns pelo trabalho que você faz no colégio e que a gente venha construindo essa ponte para ligar os jovens no mercado de trabalho, nesse primeiro emprego, que os nossos jovens de mais de 18, 19, 20 anos e que estão começando agora a sua carreira também, possam ter este apoio de uma formação continuada. Bom, vou dar a palavra a você de novo. Ótimo. E depois eu tenho algumas questões que são mais comuns entre os nossos jovens. E eu vou convidar também o pessoal que está assistindo a live a mandar perguntas para a gente responder no final. Tudo bem? Gente, quero começar aqui agradecendo imensamente aí o convite da Meire, do Mundo Escola, para falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, que é uma área que eu particularmente sou apaixonada, né? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, sobre esse assunto, principalmente quando é voltado para a turma, né? Para a galera do ensino médio e desses jovens adultos, né? Essa turma que está iniciando aí no mercado de trabalho. E aí eu vou falar brevemente de algumas tendências, desafios e oportunidades que acabam moldando aí o nosso caminho profissional.
tá? Então, caso alguém tenha alguma dúvida, só me mandar uma mensagenzinha aqui que eu vou responder. Queria começar a live falando, né, o que está bem evidente hoje, que é que o mundo está em constante transformação. A gente está passando por uma revolução digital que não tem precedente nenhum, né? Não tem nenhum marco sobre o que a gente está passando hoje. Né? Hoje, a inteligência artificial e a parte da digitalização está transformando a forma como a gente trabalha e a forma como vivemos hoje, né? Embora todas essas mudanças que eu acabei de falar, elas tragam muitas oportunidades, elas também apresentam muitos desafios que são muito significativos, tanto para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, quanto para o mercado de trabalho mesmo, né? Então, acho que é muito importante começar a live falando isso. E antes da gente falar um pouco sobre isso, acho que é legal a gente analisar algumas tendências que são bem chaves no mercado de trabalho hoje, e são setores como o da tecnologia da informação, setores da saúde, de energia renovável. Eles estão passando por um crescimento muito significativo e estão oferecendo muitas oportunidades bem promissoras para esses jovens aprendizes e para esses estagiários que estão iniciando agora no mercado, né? E é legal falar também que pós-pandemia a gente passou por um período de um aumento muito grande, muito significativo no trabalho remoto, né? E também uma mudança bem grande na economia. E tem lá seus pontos positivos e negativos e que proporciona muita flexibilidade, porém, ao mesmo tempo, acaba exigindo muita habilidade, autogestão e adaptabilidade. Então, nem todo mundo acaba se adaptando a esse novo, sabe? Então, é muito presente, porém, como a gente foi lançado para isso, sem a gente conseguir se preparar calhou que nem todo mundo está preparado e pronto para lidar com esse novo, né? Então, acho que, embora essas perspectivas elas sejam bem desafiadoras, também tem muitas oportunidades para esses jovens que estão dispostos a aprender, que estão dispostos a se adaptar aí a todas essas mudanças que o mercado trouxe, né? E outro ponto, Meire, que eu acho que é bem importante a gente ressaltar, é que a educação, ela continua sendo a base de tudo, principalmente a base para a nosso profissional. No entanto, quando a gente fala de educação, não basta só a gente ter um diploma para obter esse êxito, conseguir obter esse sucesso. A gente precisa ter o que a gente chama de aprendizado ao longo da vida. Ou seja, eu adquiro um conhecimento e eu vou atualizando esse conhecimento conforme o mercado vai se atualizando. Então, eu vou me atualizando ao longo do mercado. Então, quem tem, por exemplo, o seu diploma de engenharia que se graduou há 10 anos atrás e não se atualizou no mercado, ele ficou ultrapassado, né? Se ele não manteve esse aprendizado ao longo da vida, ele acabou sendo ultrapassado e hoje, muito provavelmente, se ele não está no mercado, ele é um profissional que não vai conseguir se colocar novamente dentro dessa área da qual ele estudou. Então, por isso que é muito importante a gente trazer essa questão desse aprendizado ao longo da vida, né? E ainda falando um pouquinho sobre essas partes de habilidades, né? Que elas são essenciais para a gente prosperar no mercado de trabalho, tá sempre em constante evolução. Ter habilidades técnicas é extremamente importante. Então, a gente precisa ter aquilo que a gente, que é psicólogo e da área do RH, fala de hard skill, que é conhecimentos técnicos. Porém, a gente também precisa ter as soft skills, né? Que são as habilidades comportamentais também. Hoje, elas são tão ou até mais valorizadas do que essas habilidades técnicas. Então, se você não detém desse conhecimento comportamental, dificilmente você vai conseguir se encaixar numa vaga só por ter um conhecimento técnico, né? Ju, você consegue dar alguns exemplos de quais são essas soft skills mais valorizadas hoje no mercado? Sim. Dentro das soft skills mais valorizadas estão a parte da comunicação eficaz, então a gente precisa ter essa comunicação, pensamento crítico, ela é essencial, essa questão do pensamento, a parte de resolução de problemas,
A colaboração, eu acho que uma das principais é a parte de adaptabilidade. A gente precisa se adaptar ao novo, se adaptar ao meio. Então, essas skills, dentre todas as outras, eu acho que elas são uma das mais importantes, pensando no mercado e no mundo atual que a gente está vivendo. Obrigada. E aí, Meire, eu acho que é muito importante a gente pensar que essa galerinha nova, esses jovens, eles estejam bem cientes de que tem muitas oportunidades de carreira que são disponíveis para eles, né? E essas oportunidades, elas não são apenas empregos tradicionais, que é aqueles empregos que a gente fala aqui de carteira registrada, carteira fechada. Também tem oportunidade para eles trabalharem enquanto empreendedores, enquanto freelancer, trabalhos voluntários também. Né? As pessoas têm, quando a gente fala em trabalho, eles pensam muito no registro, em ter um trabalho fixo, porém as outras formas de trabalho também são trabalhos, né? E esses outros trabalhos, que não são os tradicionais, eles também podem ser uma chave para descobrir os interesses, sonhos, né? Realçar ainda mais os seus valores e buscar algum caminho que eles acreditem e que acabem levando ele para a direção certa para aquilo que ele quer. Então, acho que esse é um ponto que é bem importante também. Ju, fala Oi. para mim, quais são essas tendências mais promissoras aí no mercado de trabalho? Olha, pensando em área hoje, eu vejo a área de TI, é uma área que cresceu bastante por conta da pandemia. A área da saúde, ela evidenciou bastante a necessidade do período pandêmico também. E hoje a gente fala muito dessa área de sustentabilidade. Então a área tem crescido bastante. Hoje, ainda bem, né? Estamos sendo pessoas um pouco mais sustentáveis, mais conscientes, então são áreas que crescem bastante no mercado. Estou vendo um comentário aqui da Bia Lopes. Ela está falando que além do CLT, hoje ela também empreende e está aprendendo muito com isso. Exatamente. E aí é onde a gente foge do emprego tradicional e embarca em outras áreas, e aí você descobre novas paixões, então você descobre novas coisas. Isso é muito importante também. Muito legal. E, Meire, Ju, outra. pode falar. Não, eu ia falar assim que uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala de mercado de trabalho, que a gente tem que ressaltar, é que a gente não pode subestimar a importância do planejamento para o futuro. A gente tem que sempre se planejar. Então, o que você está vivendo hoje não é alguma coisa que vai te definir como outra pessoa. Né? Esse momento talvez seja passando por um momento um pouco mais difícil, um momento mais delicado, mas ele não define a gente enquanto pessoa. E se você quer ter uma mudança, quer transformar esse universo, você precisa se planejar. Então, precisa estabelecer metas claras, criar algum plano de ação para poder alcançar essas metas, né? Em busca de estágio, voluntariado, freelancer, empreender, teoria, para você conseguir atingir o objetivo que você almeja dentro do mercado de trabalho, independente da área que seja como empreendedor, ou seja como um freelancer, um voluntário. É importante fazer isso para você conseguir se achar no meio dos demais. E, Carol, obrigada pelo parabéns. Foi muito importante ontem. Muito legal. Ju, fala pra gente um Oi. pouquinho qual é o papel. Você comentou sobre a questão da educação continuada, para os alunos continuarem a aprimorar os seus conhecimentos, não só os alunos, os profissionais, na verdade, né? Como o mercado de trabalho vê isso? Como ele valoriza essa formação continuada? O mercado, o Meire, eu sinto que ele vê a pessoa como uma pessoa que está se adaptando a todas as mudanças que o mundo está passando. Então, quando eu falei dessa questão da soft skills, que eu falei algumas habilidades que são exigidas para o mercado, eu falei dessa questão de adaptabilidade. E esse conhecimento, ele também está dentro da habilidade. Porque conforme a gente vai adquirindo esse conhecimento, a gente vai conseguindo se adaptar melhor às novas demandas do mercado. É igual eu comentei, um
um engenheiro que se formou lá atrás, há 10 anos atrás, se ele continuar esse aprendizado, ele vai ver coisas muito diferentes e muito distintas do que ele aprendeu há 10 anos atrás, porque o mundo está em constante evolução. E assim, tanto quanto na engenharia, é em todas as áreas, né? Na psicologia, na área da administração, direito, enfim. Então a gente tem que ir estudando, né? Tendo esse tipo de aprendizado para conseguir se adaptar a todas essas mudanças aí que o mercado proporciona para gente. Sabe, agora eu estava pensando com as suas falas aí, no momento em que a gente está decidindo a carreira, né? Eu acho que a gente trabalha muito com adolescente, ou então com jovens que terminaram o ensino médio, estão entrando agora na faculdade, faz 1 ou 2 anos de faculdade, ai, não é isso que eu quero mudar de área, Uhum. né? E é um trabalho muito importante que você faz na escola também, que é a orientação de carreira. E eu queria que você falasse sobre essa exploração das paixões e os interesses para encontrar uma carreira gratificante, importante. Uhum. Mary, principalmente quando a gente fala dessa turminha que é jovem, né? Desses estudantes do ensino médio, ensino técnico, a gente se depara muito com adolescentes que eles estão vivendo numa realidade que a gente não conhece, né? Porque a gente foi adolescente numa outra geração, numa outra época, e aí eles têm um cardápio de N opções, e aí eles ficam num dilema muito grande, porque tem muitas escolhas. E aí, quando você tem um cardápio muito grande, muitas opções, muitas vezes é difícil você escolher e você conseguir entender qual é a sua real paixão. Porque você fica naquele dilema, eu preciso trabalhar porque eu preciso de dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa que dá dinheiro, ou então eu quero fazer o que eu amo, mas o que eu amo não me dá um retorno. Então as pessoas têm muita dificuldade muitas vezes de trabalhar isso dentro delas com esse tipo de pensamento, de querer sempre um retorno daquilo que está estudando. Então muitas vezes fica uma paixão ali adormecida, sabe? E aí eles ficam numa dúvida muito grande, por medo de arriscar, mesmo no novo, com medo de arriscar no, no que eles realmente gostam e não dá certo. E aí, quando a gente fala dessa parte de orientação de carreira, é ajudar a evidenciar para essa turminha as verdadeiras paixões deles, as facilidades que ele tem. É muito comum vir gente para mim e falar assim: eu quero fazer TI. Aí eu pergunto: que legal, por que você quer fazer TI? Porque dá dinheiro. Mas a pessoa não tem um mínimo de habilidade com a área tecnológica, com a área de computação, não gosta dos códigos, não gosta. E aí ela vai ser uma pessoa frustrada, uma pessoa dentro da área, dentro da carreira. Então, dentro educação, a gente trabalha muito isso, essa questão dessa paixão para que o jovem, quando ele vá decidir a carreira dele, vai decidir o que ele pretende para o futuro, ele seja um pouco mais assertivo, sabe? Uma coisa que você falou que eu acho que é super importante, planejamento do futuro. Hoje eu sou professora de projeto de vida também, e eu acho que tem muitos novos professores de projeto de vida, mesmo porque veio agora com o novo ensino médio, né? E a gente trabalha muito esse planejamento. Mas como tudo é pontual, é gradual, né? As coisas vão acontecendo de uma forma crescente, os alunos têm um pouco de dificuldade desse autoconhecimento, né? Tá. Como você vê esse momento do autoconhecimento, assim, com os alunos, com esse pessoal que está entrando na faculdade, se formando, buscando uma carreira, e o quanto isso é importante para a vida profissional? Olha, Mary, é um desafio e tanto, sabe por quê? Porque nem todo mundo quer se autoconhecer, né? Porque se autoconhecer também é olhar para dentro de si e ver que você não sabe nada sobre você, né? E você e Ju, aí, seu áudio cortou um pouquinho. melhorou? Eu acho que sim. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? A cena aí pra gente. Eu tô te ouvindo perfeitamente, você tá me ouvindo? Então, tudo bem. Então, continua. Então, eu falei que é um desafio grande, porque quando a gente fala do autoconhecimento,
Nem todo mundo tem essa disponibilidade para buscar esse autoconhecimento, porque quando você se autoconhece, você percebe que você não conhece muito sobre si, sabe? E aí deixa um espaço um tanto que vazio. Porém, quando você pratica esse autoconhecimento aos poucos, e por isso que eu gosto muito da área da parte do projeto de vida, porque você vai se autoconhecendo de uma forma bem gradual e de uma forma bem leve, diferente do que é feito numa análise, sabe? Numa terapia. E aí você vai vendo habilidades que antes você não percebia dentro de você, você não dava espaço ou não dava vazão para aquilo que você realmente gosta. É muito comum, eu já apliquei alguns testes vocacionais na turminha, e eles fazerem esses testes vocacionais e verem habilidades que eles têm, e eles olham para mim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha percebido nisso, né? Então, entra nesse espaço de se autoconhecer, porque às vezes você acha que você é bom numa coisa, mas aí quando você olha um pouquinho mais a fundo, você vê que você talvez seja bom também em uma outra coisa. E aí, quando a gente se autoconhece, abre muitas possibilidades. Então, aí você tem variedades, então é muito legal esse espaço, sabe? De se autoconhecer. E é muito importante também, principalmente para decidir uma carreira, uma profissão, e ter um direcionamento na vida. Acho que quando a gente se conhece, ter esse direcionamento é muito mais fácil. Ju, obrigada. Eu estava aqui pensando também em relação, assim, a gente fala muito do mundo do trabalho, da gente ser proativo, da gente ter aquela agenda lotada, né? E aí o jovem, o adolescente vai lá e se enche de trabalho, o mundo é trabalho e faculdade, principalmente nessa fase, né? Muitos trabalham durante o dia e estudam durante a noite, ou estudam de manhã e vão trabalhar à tarde, a gente entra num looping. Uhum. E aí, que eu comecei a falar de planejamento de futuro, e eu sei que eu queria que você falasse um pouquinho sobre qualidade de vida, como isso é importante. Ai, A Meire, gente alinhar as duas coisas, é um o assunto, trabalho e a vida pessoal. exato, é um assunto de extrema importância e a gente tem que entender que nem sempre a gente consegue dar 100% em tudo, né? Eu não consigo muitas vezes dar 100% de mim no trabalho, naquele momento e tá tudo bem. Às vezes eu não consigo dar esse 100% porque eu não descansei, porque eu fiquei tão focada naquilo, não dei uma pausa, que aí eu não consigo dar o melhor de mim. E a gente precisa ter um tempo, né? Ter essa pausa, ter esse momento, esse espaço para você. E quando eu falo ter esse momento, é o momento de não fazer nada mesmo. A gente precisa disso, né? Você precisa ter esse momento seu, um momento de ter um autocuidado, um momento de fazer uma coisa que você gosta, um momento de fazer alguma coisa que seja importante para você, porque senão tudo vira obrigação. E aí, quando tudo vira uma obrigação, se torna tudo muito mais difícil de ser feito. E aí a gente entra em uma outra discussão que pode afetar a parte emocional, saúde mental, enfim, mas é muito importante ter esse espaço, esse momento de ter qualidade de vida, porque senão você vive no automático e aí depois você pode vir a ter consequências disso. Sabe, isso me lembra que eu estava vendo uma reportagem e perguntaram para o nadador que foi top do mundo. Se eu não me engano, foi o Xuxa, não tenho certeza, tá? Então, perguntaram para ele assim: olha, você treina tanto quanto os outros. Todo mundo treina para um campeonato muito. Todo mundo chega para os mundiais e treina muito, e trabalha muito, e faz muito. Por que só você ganhou? Por que só você ganha? Né? E aí ele respondeu que todo mundo treina muito, mas que é muito importante também descansar. É muito importante ter essa pausa, né? O treinar e o descansar. Talvez fique aquele comentário meio religioso, né? Deus fez o mundo em 7 dias, em 6 dias e descansou no sétimo, né? Mas a importância desse descanso, né? Não é para ser religioso, tá, gente? É só uma piada interna aqui. Mas é sábio, né? A gente fazer isso. Sim. Ju, tá dando quase meia hora de live aqui. Uhum. Véspera de feriado, é Páscoa.
Então, eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar aqui uma conversa rápida. Como a pandemia de Covid-19 impactou o mercado de trabalho e as oportunidades de emprego para os jovens? Olha, Meire, a pandemia, ela teve muitos impactos, principalmente porque ela veio da noite para o dia e a gente teve que se adaptar da noite para o dia também a essa nova realidade. Então, com a pandemia, ficou muito mais evidente presente os trabalhos remotos, os trabalhos híbridos. Então, naquela época, tinha muitas empresas que estavam 100% home office, né? Depois que passou um pouco esse tempo, diminuiu um pouco esse número, porém teve muitas empresas que se manteve porque viram que deram certo. Então, acho que foi um dos primeiros impactos aí da pandemia, pensando no mercado de trabalho. E aí, um outro impacto muito grande foi o crescimento de algumas áreas. Então, deu boom em muitas áreas. A área da tecnologia da informação teve um crescimento muito grande. Então, o que antes era muito manual, da noite para o dia se tornou extremamente tecnológico. E foi uma área que cresceu muito, porque até porque naquela época não tinha profissional suficiente para o tamanho da demanda, porque foi tudo muito rápido. Uma outra área que ficou muito em evidência nesse período pandêmico foi a área da saúde. Então, foi necessário muitos profissionais da saúde, evidenciou muito mais os valores desses profissionais, a importância dessa atuação. Então, foram áreas que ficaram bem em evidência. A área da sustentabilidade é uma área que tem crescido muito também, no período pós-pandêmico, que foi um período de muita reflexão também, né? Tanto das empresas, quanto dos funcionários, das pessoas. Então, eu acho que foram essas três áreas que mais cresceu, né? E foram esses que, que tiveram aí pós-pandemia. E durante a pandemia também. Ju, muito obrigada por estar aqui comigo pré-feriado. Eu gostei muito da nossa conversa. Eu espero que o pessoal que esteve aqui com a gente firme e forte também tenham gostado muito. Se tiverem questões, agora é o momento. Vou dar uns 5 minutos para vocês irem escrevendo aqui, que tem um delay até chegar a minhas perguntas. E eu quero fazer um convite. Na pandemia, também aumentaram os cursos EAD, aumentaram a formação continuada, né? Se popularizou. Na verdade, eles já existia a educação híbrida, a educação à distância já existia mais forte lá desde 2006, pouquinho, já vinha sido construída. O Mundo Escola é um projeto do Colégio Anchieta, a Embi Morumbi e Smart Learning de educação à distância em formação continuada. Então, para esse próximo mês, nós temos 3 cursos em aberto, que é a Jornada da Empregabilidade, que é um curso para jovens aí entre 17, 18 e 19 anos, que estão naquela fase de procurar o primeiro emprego, falando um pouquinho sobre os fundamentos, a postura no trabalho, né, explorando o mundo profissional, autoconhecimento, planejamento de carreira, desenvolvimento das habilidades essenciais, a preparação e o avanço profissional. Nós temos também o curso de inglês básico, que também é à distância, vocês vão aprender a ler, escrever, falar e ouvir em inglês. Nós temos também aí para professores, gente. Olha que legal, a gente falando de formação continuada, agora para um público que já se formou. Então, a gente tem o projeto Professores de Projeto de Vida. É um curso em parceria com o Movimento Futuro, que é uma ONG, que vai trabalhar com o professor preparando as atividades para o projeto de vida, alinhadas à BNCC, com desenvolvimento e competência para orientação de alunos. O curso tem certificado, aprendizado e estratégias na prática pedagógica para o projeto de vida. Então, eu quero convidar vocês para nos seguir nas redes sociais, ficarem de olhos nos nossos cursos e vir aprender com a gente, tá bom? Foi maravilhoso essa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Aguardo vocês nas nossas aulas. E em próximas lives, próximos eventos que acontecerão mensalmente. Beijos!
Beijo, Obrigada. Ju, muito obrigada. Tchau, 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 tchau. pessoal.